o sino das notificações. Olá, meus ilustríssimos amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal, Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Eu espero sinceramente do fundo do meu coração que todos estejam bem. Estamos aqui com o reverendo Caio Fábio, rapaz, reverendo Caio Fábio. Este corte está no canal Desejos de Sucesso. Eu deixarei o link na descrição deste vídeo, tudo bom? E rapaz, o tema é polêmico. Marcos Imparcial vai estar lhe perguntando aqui, diretamente ao reverendo Caio Fábio. Debate intenso, tá? Caio Fábio foi confrontado, foi colocado contra a parede, foi espremido e foi obrigado a dizer a verdade. Foi obrigado a dizer a verdade. E agora? Eu vou falar algumas coisas aqui também, hein? O tema é polêmico. Caio Fábio, você vê que dá pra ver o suor escorrendo na testa. É, meu amigo. Rapaz, amei este corte desta entrevista. O cara realmente pressionou Caião nível full. E aí Caião soltou a verdade. Não teve jeito. Na hora da pressão, é isso! Soltou o verbo. Soltou a língua, Caio Fábio. E vambora, vamos acompanhar aqui. Eu não tenho problema nenhum com as verdades bíblicas, né? Tanto que o nome do canal é Verdades Ocultas da Bíblia. E já também digo, antes que alguém pergunte, tudo que eu ensino aqui, eu ensino para todos, em todos os ambientes. Eu falo abertamente, inclusive na igreja, no seminário, nas escolas, a gente fala tudo. Não tem essa não. Escrevi um livro, aqui não tem essa não. O outro já tá chegando aí, tem os e-books aqui também no canal. Então tudo a gente fala abertamente. Mas Caião teve que dar uma suada para tratar desse tema, hein? Então, vambora, vamos ouvir aqui o reverendo Caio Fábio. Se prepara, porque olha, eu nunca vi Caio Fábio no modo pressão, hein? Pressionado até o talo. É isso aí, é isso. Vambora então, vamos lá, vai, play. Percebi que o senhor tenta separar. Deus mandou matar crianças. Esse é um ponto. Isso está aí, escrito, ou o escritor mentiu. A Bíblia mandou. Não, Deus mandou. Não, como é que você sabe que foi Deus que mandou? Ué, então o escritor de Juízes, o escritor de Reis está mentindo? Não. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versos 1 a 3. Está mentindo? É, meu amigo. Deuteronômio. Vocês sabem que eu escrevi um e-book. Deus da Guerra. Ordens de extermínio na Bíblia. Então, se você não adquiriu, adquire logo. Então, vamos lá. De acordo com os textos bíblicos, mandou matar. Ih, rapaz. Eu só estou te dizendo que quem escreveu, você sabe quem escreveu o livro de Juízes? E quando escreveu? Por favor. Foram os escribas de Israel no tempo do exílio em Babilônia, entre os caldeus e entre os persas. Isso já foi escrito milhares de anos depois da ocorrência. E tem um fundo, de ideologia profunda nos escritos dos escribas a respeito disso, para justificar o que eles já tinham feito na terra de dominação anterior e da prerrogativa que eles chamavam para si de serem os dominadores da terra, e eles foram, todavia, o povo que menos habitou a terra. A chamada terra de Israel ou Palestina é o lugar onde os judeus menos moraram. Caraca! O Caio Fábio soltou o entrou no modo Verdades Ocultas da Bíblia. Mas aí, então, Caião. Então você tem que rever alguns discursos aí que já foram proferidos, hein? Ele falou a verdade. Ele disse a verdade. É isso mesmo, você pode pegar.
Pega as obras de Mário Liverani, Jonathan Michael Golden, que vão tratar especificamente sobre o Antigo Israel, para além da Bíblia, Mário Liverani. História de Israel e a História de Israel, Mário Liverani. Uma História de Israel, leitura crítica da Bíblia e arqueologia. Um dos autores dessa obra é o professor José Demar Kaefer, Ansiat Israel, ou seja, Israel antigo, Israel na antiguidade. Caramba, o antigo Israel, Jonathan Michael Golden. Eu confundi o nome, que eu lembrei também da obra de K.L. Noe, Israel e Canaã na antiguidade. Caramba! Caião lê esses livros também, ele também lê, hein? Ih, rapaz, pro crente é tudo maluco. Para o crente fundamentalista, Caio Fábio é herege, é maluco, eu sou herege, maluco, mas a diferença é que nós estudamos, né? A gente lê de verdade arqueologia, história, e eles leem livros da CPAD e assistem vídeo do Rodrigo Silva. Então não tem como comparar, né? Não tem parâmetro, né? Não tem como. É diferente. Você lê um livro de Rodrigo Silva e lê um livro de Mário Liverani, lê um livro, como eu falei, de Jonathan Michael Golden, que foi premiado até, né, pelo trabalho que fez. Então, assim, lembrei, Israel Filkenstein, lembrei agora aqui, ó, Israel Filkenstein. Então, assim, há uma diferença. Rapaz, Caião, e é isso mesmo, tá? É tudo redação pós-exílica. Redação pós-exílica. Olha aí, ó. Mas você não encontra base no Evangelho de Jesus para nada disso. Você tem que ir para Juízes. Caio Fábio salvou Jesus. Caio Fábio salvou Jesus. Não, ó, Jesus. Mas, ó, eu já falo isso. Quanto tempo eu falo? Desde quando eu comecei esse notório saber, né, sobre as questões bíblicas, essa senda, essa jornada, e uma das conclusões que eu cheguei foi que lá no passado, nos concílios em que juntaram os textos do Novo Testamento com o Antigo Testamento, quando você é inteligente, você olha a história e você vê tudo que tem no Antigo Testamento, você fala assim, fizeram bostinha, fizeram caquinha. No início a intenção até era boa, mas depois fizeram cagada. Porque vão ter coisas que não tem conciliação. Não tem coisas que você não vai ter como conciliar. Então esse Deus, Javé, semítico, Frankenstein, que toda hora muda de personalidade, uma hora ele é uma divindade de guerreira, depois ele é uma divindade de paz. Por quê? Porque ele é a transição desses sincretismos que os escribas estão realizando para chegar à forma final da semelhança de Ahura Mazda, Deus, divindade suprema no zoroastrismo, que é um Deus de paz, um Deus criador, um Deus que sabe, harmonioso, que tem propósitos. Javé não é assim no início. Javé é guerreiro. Javé é tomador de terra. Tomador de terra, esse é o Javé. Aí o que eles vão falar para você? Revelação progressiva. Cara, se tem uma coisa que eu falei isso no seminário, que olha, a teologia fala revelar. Eu disse isso na aula de seminário. Eu dando aula no seminário, tava lá turma de alunos, eu tava dando aula lá. A gente entrou no tópico que falava da revelação progressiva, na aula de bibliologia. Aí eu falei assim, ó, o que a teologia sistemática vai chamar de revelação progressiva, nada mais é do que o entendimento da redação bíblica, o entendimento das mudanças de estilo e característica dessa divindade chamada Yahweh na redação bíblica. Eu falei isso na aula de bibliologia lá na igreja. Então a teologia sistemática vai falar de revelação progressiva. Mas vocês, que são meus alunos aqui no seminário, vocês sabem que isso que é chamado de revelação progressiva nada mais é do que as mudanças, as nuances textuais que vão mudando, né, da percepção de Javé ao longo do tempo. Porque o escriba vai tendo contato com novas realidades,
acerca de divindades que estão naquele mundo antigo, e ele vai ressignificando e adaptando essas realidades a Javé. Ele vai trazendo para Javé. Eu falei isso no seminário, na igreja. Simples assim. Qual o problema de ensinar a verdade? Porque uma hora o povo vai saber a verdade. Cada vez mais esses livros são traduzidos para a língua portuguesa. Não há mais o monopólio da literatura bíblica por parte de publicadoras evangélicas. Então uma hora chega a informação. E vão falar a verdade para o povo, para as pessoas. Não existe revelação progressiva. Isso é uma invenção da teologia. Que aí você consegue entender. Pô, Javé era tomador de terra. Guerreiro, senhor das hostes, senhor dos exércitos. E agora é o cara da paz. O cara que dizia que ia eliminar todo mundo, agora é o cara da paz. Aí qual é a justificativa da narrativa teológica, da narratologia? Qual é a justificativa? Não, é porque a infidelidade de Israel. Então essa transição, por causa da infidelidade, mas ele não é um Deus soberano, onisciente, conhecedor de todas as coisas, perfeito, absoluto, ele já não sabe de tudo. Então a narratologia não faz sentido. Essa esquizofrenia divina não faz sentido, se ele é um Deus que sabe de tudo. Pegou? Exatamente isso aí. Vamos embora. Você tem que apelar para as guerras de Josué, você tem que ouvir o que os rabinos sionistas de Israel estão dizendo. Não pode deixar um palestino vivo, porque a única maneira da gente não ter Hamas no futuro é matar todas as crianças hoje, porque qualquer criança viva hoje é um Hamas de amanhã. Vamos matar. Nada que grupos árabes também não falem dos judeus. Então, eu tô no Brasil. Caio Fábio se preocupa com os problemas do Brasil, Caio Fábio. Brasil. Tá bom? Da mesma forma que os rabinos sionistas falam isso, os radicais islâmicos também já falam isso. Então se preocupe em resolver os problemas nossos aqui, ó, do Brasil. Volta pro tema e para de militar. Para de ser militante. Volta pro tema, justifica o tema aí. Isso chama-se jurisprudência para os teólogos. É por isso que eles dizem que Deus mandou matar as crianças lá com Josué, é por isso que eles deveriam se converter ao islamismo ou ao sionismo e abrir mão da fé em Jesus. É por isso que, mais uma vez, eu abrir volto mão da fé em Jesus. Volta pro tema, Caião. Para de querer salvar o personagem do Novo Testamento. Caião tá ali, ó. Caião tá dando aquela escorregada. Ó, tá dando aquela ensaboadinha. Mas o imparcial tá muito bom, hein? Tá só pressionando. Vamos lá, pressiona Caio Fábio. Chegou a dizer assim, ó, exemplo... Eles poderiam ser islâmicos radicais. Olha, radicais, porque os islâmicos legais Para. não são assim. Caio Fábio de Jesus Cristo. Isso. Agora, não podem ser cristãos. Eles não são cristãos. Caio Fábio de Jesus Cristo, amor em pessoa. Deixa eu perguntar uma coisa, por isso eu tenho que voltar nisso novamente. Porque justamente isso é... Viu? Não falei que tava dando uma ensaboada? Falei, eu tenho que voltar. Responde aí, eu quero ouvir a verdade. Vamos lá, Caio Fábio. reflexo de uma determinação divina. E eu falo isso porque... De uma determinação veterotestamentária. Daqui para frente só tem uma determinação divina, sabe qual é? Cristo. Eu sei que é Cristo. Então para de mas ficar apelando pros recados rasgados. Não é apagar, é colocar no lugar onde essas coisas estão. Elas viraram história Se Deus chega para de um Josué, processo. ou então o escritor mentiu. Não. Se Deus chega para Josué e fala o seguinte... Isso imparcial, isso o autor mentiu. E isso eu também, por exemplo, eu falei algo que deu uma estremecida numa aula que eu dei de seminário também, que eu falei assim, a Bíblia, ela tem vários estilos literários, ela tem várias intenções literárias. Como assim, pessoal, intenções literárias? Bom, dependendo da perspectiva do autor, ele fará determinadas narrativas que não necessariamente aconteceram como ele está narrando. Aí não, porque aí sempre entra naquilo, né? A palavra de Deus, isso aqui. Eu falei, olha só, calma, não estou tirando o valor da Bíblia enquanto objeto de direcionamento da crença. Não é isso, não quero entrar nesse mérito, se é ou não a palavra, o debate sobre é ou não a palavra de Deus. Mas entenda o seguinte, aí você faz a conclusão sozinho, eu falando. Aí eu falei assim, abre aí o texto no segundo livro dos Reis,
capítulo 18, versos 1 a 5. Isso no seminário. Aí abriu, para lá, rei Ezequias. Aí o cara vai dizer que não existiu um rei semelhante a ele, nem antes e nem depois. Ele foi o maior, Ezequias. Aí eu falei assim, ó, tá vendo? Isso aí, na Bíblia, é uma propaganda. Porque de acordo com a própria historiografia bíblica, Davi e Salomão foram os maiores reis, não só de Judá, do Reino do Sul, mas de acordo com a narrativa bíblica, os maiores reis do Antigo Testamento. Isso é atestado. A narrativa bíblica coloca que não existiu ninguém semelhante a Salomão, sua sabedoria, sua riqueza, e semelhante a Davi, a questão bélica, suas batalhas e sua aproximação da divindade. Como que Ezequias, então, está falando que ele é que foi o maior e que não existiu? Olha só o que o escriba está dizendo. Olha só, não existiu ninguém antes nem depois. Ou seja, você já sabe que o texto não é da época de Ezequias algum. Ou que minimamente aquilo é uma propaganda do próprio Ezequias. Aí uma aluna foi, então não poderia, porque isso aqui é mentira. Falei, você que está dizendo que é mentira. Eu não disse que é mentira. Então a Bíblia tem que ser estudada como ela é, o povo tem que ver. Isso cria o pensamento crítico, isso cria uma espiritualidade saudável, porque sua mente começa a expandir, a abrir. Oh, estou entendendo, professor. Estou entendendo, isso cria, pavimenta o caminho. E aí você já sabe, eu já falei, quando o caminho começa a ser pavimentado, chega um momento que só tem duas direções a seguir. Ou você segue aqui ou aqui. Vai ter uma bifurcação. E aí, você já sabe? Ou você se torna X ou você se torna Y. Porém, você estará liberto do fundamentalismo religioso. Josué entra naquela cidade. Só que aquele tempo passou. Sim, Se Josué fizesse isso hoje, ele ia ser preso por todas as leis do mundo. Eu não tô falando que tem que fazer o que ele falou. Eu tô falando sobre a ordenança de um Deus que é Kairos, acima do tempo. E esse Deus que é esse Deus acima que do é, tempo. vem e diz, eis o meu filho amado. Ah, não. Caio Fábio tá contando história, tá mentindo, tá contando história. Esse não. Caio, para de querer salvar o personagem, fala a verdade. Não existe nenhum tipo de evidência arqueológica do período de Josué. Inclusive eu vi um vídeo do professor Oswaldo Luiz Ribeiro. Nossa, cara, que vídeo bom que eu vi do professor Oswaldo Luiz Ribeiro. Não é um vídeo recente, apareceu na minha timeline lá no YouTube, aqui no YouTube. Cara, que vídeo bom! Que vídeo bom! Porque eu tava pensando comigo assim, bom, eu sei a origem de algumas histórias que estão no livro de Josué, as principais histórias. Então eu sei que o cerco de Jericó é o cerco de Udum. Eu sei o fundo histórico da derrocada de Ai, ruínas. Então beleza, por causa da arqueologia, por causa de Ugarit. Então a arqueologia e o Ugarit me deram uma visão assim, cara, eu sei as origens das histórias lendárias do livro de Josué. É o épico de Quirete, em parte é épico de Quirete, texto garítico. E das memórias que existiam de todo aquele complexo de cidades já destruídas ao tempo que supostamente o Josué viveu. Só que aí o professor Oswaldo Luiz Ribeiro abriu os meus olhos para uma coisa. O nome do sumo sacerdote que está ali atuando no período pós-exílico é Josué. É ele, caraca, é ele que está de fato controlando a narrativa dos patriados, dos repatriados. É ele que está de novo coordenando o assentamento da terra conforme o molde histórico. Cara, foi fantástico. Aí hoje o professor Oswaldo falou, eu lembrei
que Mário Liverani também fala isso. Eu fui lá em Mário Liverani e falei, caramba, é isso, agora eu entendi a questão do templo, da reforma do templo, e como é que funcionavam os templos persas, a questão socioeconômica. Todo sentido foi assim, ó, aberto para mim. Não teve Josué conforme está na narrativa. Aquilo são construções mítico-lendárias. Fantástico, para formar a imagem. Eu falei, sensacional, sensacional. Graças ao professor Oswaldo Luiz Ribeiro, eu fiz essa ponte. Josué, sumo sacerdote, pós-exílio, Josué bíblico, e lembrei que eu li isso também, Mário Liverani, mas a mente não tinha conectado a questão da narrativa bíblica dessa forma. Sensacional. Professor Oswaldo Luiz Ribeiro, gosto muito, assisto muito, muito bom. Todo o meu prazer a ele ouvir, a ele ouvir, a ele ouvir. Moisés, que foi o mais profunda que o senhor pai possa fazer. espiritual de Josué e de todo mundo, o que é que Moisés Da diz? forma mais O que eu profunda. estou dizendo a você, Caio Fábio contraditório. Caio Fábio contraditório. Escreve aí. Caio Fábio contraditório. Ele acabou de dizer que as narrativas eram pós-exílicas. Juízes, Josué, ele acabou de dizer narrativas pós-exílicas. E aí as narrativas são pós-exílicas, mas ele quer defender que o personagem é histórico. Escreve aí nos comentários. Se você chegou até aqui, digita aí. Caio Fábio contraditório. Aí não. Caião tá sentindo a pressão do entrevistador, hein? vocês é relativo. Foi Moisés que disse, depois de mim virá um outro que vos dirá todas as coisas que vocês devem obedecer a ele ouvir. Agora não adianta nem Moisés se autorrelativizar, dizendo que viria um outro que a gente deveria ouvir, porque a gente fica agarrado a essa receita burulenta, passada, ultrapassada. Jesus é o melhor lado de Deus? Não é o melhor, é o a melhor único parte lado de de Deus? Deus. O que é que ele disse a Filipe? Filipe, É isso que eu posso entender agora nesse momento. Filipe tinha dito, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Está lá em João 14, aí Jesus diz, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Eu sei. Quem me vê a mim Vamos vê lá, o Caio. Pai, como dizes Vamos lá, tu, Caio. mostra-nos o Pai, não vês que eu estou no vou Pai, até que o virar o Pai óculos está do em seu, mim. Caio. Vamos As lá, Caio. palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas O pai é a Hura mais. Olha só, presta atenção na coisa. Entra na sua cabecinha. Um Deus de luz, Pai das luzes, como está em Tiago. Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida e variação. Este Pai das luzes, a luz infinita, é a Hura Mazda. É ele. É o Pai das luzes, das emanações. É a Hura Mazda. Javé. Por isso que Marcião, pô, como é que pode? Né? Hoje, no mundo moderno, 2000 anos de cristianismo, Marcião é o herege, gnóstico, herege, inventou que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo Testamento. Marcião foi um homem rico, com uma alta educação, fazia parte da igreja de Roma. Foi teólogo ao seu tempo, rico. Você entendeu? Pegou a visão? Marcião só leu o que qualquer pessoa com 2 neurônios e não quiser inventar moda, lê e entende. Mandou matar criança. Fazia guerra. Olha só, parece o Eldabaô, né? Um deus mal aí. Aí você pega... De repente, em Isaías, ele muda de humor. Mudou. Poxa. Mudou. Eu li até o 2º livro dos Reis. Mudou. A personalidade mudou. Fazia chover fogo do céu. Ameaçava os outros. Falava que ia botar para quebrar. Poxa. Mudou. Mudou, Isaías mudou. Tá amoroso.
escolheu Ciro. Pô, até nas crônicas está mudando. Calma aí. As crônicas estão dizendo isso? Reis está dizendo isso? Mudou. Mudou por quê? Porque no pós-exílio ele pega a cara de Ahura Mazda. Esse pai aí, é a imagem de Ahura Mazda. Bonzão, top, show de bola. Luz, amor, ressurreição, salvador. Ahura Mazda, fariseu, persa, doutrina essênica. Será que é só eu que... Não é possível. Será que só eu? Eu não acredito que somente eu aqui. Tem um monte de gente falando isso, obviamente. Será que no meio desses caras aí que são evangélicos, ninguém vai falar a verdade? Ninguém vai falar a verdade? Não é possível. Não é possível. Pai, que permanece em mim, faz as suas obras, e o mandamento de Jesus Tá fugindo. é ir e ensinar tudo que ele ensinou, fez, praticou e gestuou. Não foi o Fugindo. que Moisés ensinou, Josué, nem Juízes, nem Davi, nem ninguém. É Jesus. Não entender isso é abdicar da cruz, da ressurreição, do evangelho de Jesus, e é colocar Jesus num pacotinho, onde ele briga com Moisés. Com licença, Moisés, escuta, você mandou matar todo mundo, Josué também, mas olha, presta atenção no que eu estou dizendo, não foi mais assim, entre vós não será assim. Aí chega algum pastor que tem uma vontade. Caio Fábio foi pressionado e fugiu do tema. Eu nunca imaginei que ia ver Caio Fábio fujão. Um tesão, que é de fato um tarado de dominação, como você sabe muito bem que está cheio de pastor tarado por dominação. E Caio Fábio fugiu do tema para salvar o personagem. Tá com a retórica empobrecida, hein, Caião? Isso é um fato. Eles ficam com ereção quando eles veem aquele povo se dobrando, obedecendo a eles. É um monte de gente doente. Não querem saber do evangelho de Jesus. Você prega Jesus, você vai ser odiado, vai ser abominado, chamado de herege. Como Jesus foi chamado de herege. Bora, Caio, volta pro tema. Pelos judeus, qualquer um que no dia de hoje faça a mesma coisa terá a mesma alcunha, como Paulo disse, escrevendo a Timóteo: todos quantos querem viver justa e piedosamente o evangelho de Cristo Jesus serão perseguidos. Dentro da sua exegese, Caio, dá para entender algo. E se eu for superficial... Dá para entender tudo. Se eu for superficial... O ego. Meu ego é enorme, meu ego é gigantesco, meu ego. Dá para entender tudo, eu sou tudo, eu tudo. Não, contraditório. Contraditório. O senhor já tem maturidade suficiente para falar a verdade. Eu só tenho 40 anos. E eu falo a verdade. O senhor tem muito mais bagagem. O senhor pode falar a verdade. Tá? O senhor está sendo contraditório. Né? Não é de hoje que eu estou falando que você está sendo contraditório. Fala a verdade. Solta o verbo. Tava soltando o verbo, puxou o freio de mão. Tava indo. Primeira. Segunda. Terceira, quarta marcha, quinta marcha, 130, não foi, é redação pós-exílica, não foi Deus nenhum, 140, então mentiu, não. Ué, então Jesus é diferente? Não. Não, puxa demais, aceleramos demais. Aí começa a contradição. Solta o verbo, Caio Fábio, vambora. Tu pode me corrigir nesse momento. Deus determinou, correto? Então nós temos aqui uma diferença... Por que você não diz a Bíblia determinou? Não, eu estou falando sobre... Que Deus determinou em Cristo. Calma, respira. Eu estou falando sobre que...
Respira foi maravilhoso. Respira. Foi maravilhoso. Deus, eu estou falando de episódios. Eu estou falando sobre caráter de Deus e caráter de Cristo. É isso que eu preciso que o Senhor me explique de uma forma profunda. Isso. Se nós temos um Deus... essa dicotomia. É por isso que eu quero que o Senhor me explique. Não existe. Se nós temos um Deus no Velho Testamento, até Malaquias... Volta ao que assunto. agia Que idade tem teus filhos? que agia de forma... Deixa eu concluir. Isso. Que agia de forma ditatorial, humanamente vendo, uma ótica humana, de forma ditatorial, cruel, ao ponto de alguns, vamos dizer que esses escritores estejam falando a verdade, que em alguns momentos determina que sejam mortos crianças, joga uma praga no Egito, o primogênito é morto, em outras situações, e nós temos um Cristo que atua totalmente diferente. Podemos dizer que Cristo foi o acerto de Deus, que Deus errou, se pudesse separar os dois. Não precisa. É isso que eu quero que o senhor explique, porque no momento que o senhor fala O que isso, eu não, tô que dizendo o senhor é tenta que trazer que foi o escritor. se Não, você Deus conhecesse- determinou segundo as escrituras. Se você conhecesse a teologia dos rabinos de Israel, dos radicais, dos que escrevem as coisas que eles acham que são escritas em nome de Deus ainda nos dias de hoje, você vai ver que eles são exatamente primitivos, como primitivos foram aqueles escribas do Velho Testamento, como primitivo foi Moisés. Agora, Moisés foi um primitivo que se autorrelativizou. Porque ele é aquele, como eu já disse há 10 minutos anteriores, que disse, vem um depois de mim, que vai dizer tudo como as coisas são. Moisés sabia da circunstancialidade do momento, da presença e do significado dele. Então olha só como que o reverendo Caio é extremamente contraditório. Naquilo que é positivo, eu vou traduzir reverendo Caio. Naquilo que é positivo, que tá floreadinho, bonitinho, é fato. Foi Deus. Era o Moisés bonito. Naquilo que era tirânico e cruel, foi o escriba. É muito conveniente. Desculpe dizer a verdade, mas aí é muito conveniente. Naquilo que é legal, que é bacana, que aponta para o Cristo, que não aponta, você me desculpe, não aponta. Eu já mostrei isso aqui. Logo na abertura do meu e-book, os muitos Messias em Jesus, na abertura, eu já mostro que eu pego um texto de cura, comparo um texto do Evangelho de João, e ali você já sabe o que eu estou fazendo. Caramba, olha isso aqui. Então, esquece. O profeta era uma figura messiânica, assim como existiam outras figuras messiânicas e eram distintas. E o Novo Testamento concentra tudo em Jesus, isso é um outro assunto, tá tudo certo. Mas o que eu quero dizer é que esse floreio que o Caio Fábio está fazendo, mais uma vez está fugindo da pergunta central, porque não quer responder a verdade. Responde a verdade, meu irmão. Qual é o problema de você responder a verdade? Eu não tive nenhum problema em responder a verdade nunca. A partir do momento que você descobre o que é, porque você não fala a verdade para as pessoas. Porque tudo isso são narrativas. São narrativas. São narrativas, construções narrativas. O que é histórico a gente consegue verificar, o que não é histórico a gente consegue também verificar. E essa construção é uma narrativa teológica, é uma justificativa para a tomada e possessão da terra. Exatamente, é para tomar terra. Tudo ali se resume à terra. Tomar posse da terra. Ah, então Israel já toma terra de palestinos. Não, os palestinos estão lá agora são árabes. Esquece isso. É tomar a terra dos povos originários, que não tem nada a ver com os palestinos de hoje. Então tomar a terra dos povos que ali nós já identificamos que existiam, pelas ossadas e tudo mais. E que todo mundo, árabe e israelita, descende do cananeu, daquilo que nós chamamos de cananeu. Exatamente. Do que nós chamamos de cananeus. É daí que essa galera descende. Tá bom? Todos, árabes, israelitas, isso comprovado geneticamente, tá? Não é do seu comício de maluco de esquerda, não. É genética. Aqui é dado, é genética. Eu já fiz o vídeo lendo o artigo falando da pesquisa genética. É isso, tá bom?
E não dá de maluco também, você do seu comício de extrema direita, querendo dizer que Deus protege Israel. Esquece isso. Isso aí é tudo mentira. Esquece isso. Que aliança, história, narrado, isso é uma narrativa. Cheio de arquétipos, símbolos, mitos. Aí você lê, entende, beleza. Pode extrair algo de positivo para sua vida, mas que fique ali, no contexto que é, da narrativa. Deixa naquele contexto ali. Não traz para hoje em dia, não. Senão eu vou bater em você, vou dar palmada no seu bumbum. Tá bom? Mas ele não se absolutizou em momento nenhum. Naquele tempo, naquela hora, naquelas circunstâncias, para a sobrevivência daquele povo, foi daquele modo que as coisas aconteceram. Mas o caráter de Deus é amor. Nós estamos ainda lidando com uma coisa que os cristãos não levam em consideração. Sabe o que é? Você já notou que quem foi o primeiro inimigo de Davi quando ele surgiu como uma figura pública em Israel, lá no capítulo 15 de 1 Samuel? Se eu não estiver enganado, o próprio rei. Não, antes disso foi Golias. Sim, claro. E quem era Inimigo de Golias? guerra, sim. Era da descendência de quem? Dos Benai Elohim, de Gênesis 6, com as filhas dos homens. Respirar. História de Golias. História de Davi e Golias é muito parecida com um conto egípcio chamado Conto de Sinué, tá bom? Então ali você tem vários elementos nesse que é um conto, nesse conto, tá bom? Você tem vários elementos que subsidiam a história de Davi. Já fiz vídeo aqui falando sobre isso. Outra coisa, a história de Davi, a ascensão de Davi, se assemelha muito, e você vê isso o professor José de Marcaefé fala até isso no seu livro, e é fato, a história de alguns reis assírios. Então aquelas narrativas de Davi se assemelham muito à literatura da ascensão de alguns reis assírios. Arqueólogo, teólogo, professor José de Marcaefé fala sobre isso no livro dele. Terceiro elemento, a história de Davi, de suas conquistas, se assemelham muito com algumas histórias de Tutmés III. Inclusive de aparência, estatura. Se você pegar o mapa, obviamente, eles viveram em períodos totalmente diferentes. Obviamente. Mas até se você pegar o mapa do Império de Tutmés III, é muito parecido às fronteiras nortes, muito parecida com as fronteiras de Davi. Até mesmo algumas batalhas, algumas incursões que existiram, parece muito com a história de Davi. Então vocês têm esses três elementos que, curiosamente, compõem, estruturam a história de Davi. Ok? Então é isso. E Golias não vem de Benai Elohim. Calma, eu não posso dar crise de riso. Eu dei uma crise de riso, desculpa, gente. Foi mal, eu não consegui. Eu não vou nem editar. Foi mal, desculpa. Não tem nada a ver. É um conto que a gente conhece muito bem, de um campeão que enfrenta ali alguém daquele povo ali, né? Considerado filisteu, oriundo dos povos do mar, tá bom? Caramba, cara. Tem vídeos aqui, Davi e Tutmés III, tem aqui. Davi e Conto de Sinué, tem aqui também. E agora eu não vou lembrar o nome dos vídeos especificamente. Eu já fiz mais de 1.700 vídeos, então você me desculpe. É um acervo muito grande, né, para eu lembrar. Mas tudo eu fiz vídeo, tá bom? Explicando, lendo o texto, mostrando aqui. Olha que a história tá aqui. Olha que maneiro, história de Sinué. Olha a capinha do livro para você adquirir, você comprar. É esse livro aqui, é essa página aqui, beleza? Então tudo isso já tratei aqui
tranquilamente. Deve estar alguns vídeos na playlist Davi. Tem a playlist Davi aqui, beleza? Então, vambora, vamos lá. Era um gigante. Era da descendência dos Nefilins, dos Emumins, de todos aqueles povos dos Enaquins, Semi-anjos, que posso estavam dizer. presentes mesmo depois do dilúvio, eles sobreviveram. Quando Moisés mandou Caleb, Josué e os outros 10 espiarem a terra, qual foi o relatório que eles trouxeram? De que eles encontraram gigantes ante os quais eles eram como gafanhotos. Então, aquele embate era um embate de natureza semelhante ao que o dilúvio tinha pretendido zerar, fazer um reset, salvando Moisés e 8 pessoas da sua família, Noé e 8 pessoas da sua família, mas não conseguiu realizar, tanto é que do lado de cá, depois do dilúvio, está cheio de gigante ainda. E os últimos gigantes mortos foram os homens de Davi que eliminaram os últimos 4. Já fiz vídeo sobre isso. Então eu não tô comentando, porque eu já fiz vídeo sobre isso. Já mostrei que isso tudo. Esquece isso. Tudo isso esquece. Noé, de onde vem. Inclusive, eu devo fazer novamente um vídeo sobre Noé futuramente. Então, só pra, né? Tem muita gente nova, né? Então a gente, de vez em quando, faz umas aulas. Então, ó. Esquece isso. Dilúvio, Noé, mito, lenda. E o papai sempre mostra o texto pra você. Eu gosto de fazer isso. Vocês viram nos últimos vídeos? Vocês viram lá o vídeo que eu fiz? Uma vídeo aula /react que eu fiz de Digão? Eu não abri lá os textos de Enoque? Eu falei, olha só, gente, vamos ler comigo? Né? Aquele pessoal que é VOB raiz sentiu até um orgulho. Poxa, não é só react, tem agora uma aula também, abriu o livro pra gente ler. Então, papai, pode me adotar como seu pai. Papai vai fazer pra você, Noézinho, mostrar, abrir o textinho, olha aqui de onde vem. Olha aqui a história da pombinha, olha a história da pombinha sendo na arca, olha onde tá a história da pombinha, olha só, olha aqui escrito, olha só. Então ó, zera isso aí. Ai, Caião começou bem, mas desandou. Então, boa parte do que você vê ali nas guerras de Josué e dos juízes com aqueles povos tem a ver ainda com o remanescente que não foi eliminado no dilúvio, daqueles entes que sobreviveram às muitas águas e do lado de cá continuaram as mesmas práticas de antropofagia, de canibalismos, de loucuras e aceitando e promovendo a adoração dos deuses anteriores, que nada mais eram do que os Benai Elohim, que produziram filhos com as filhas dos homens, que tinham poderes angelicais extraordinários, que eram confundidos com poderes espirituais, e alguns deles eram, inclusive, tecnologia. Toda tecnologia que esteja além do alcance intelectual do observador é imediatamente interpretada como magia, e se é interpretada como magia, o que vem como sequência é o culto à pessoa que tem o poder de operar aquilo, e eles chamaram para si essa adoração. Então, se você não levar em consideração esse elemento anterior, que é um remanescente de Gênesis 6, você não entende nem o embate, o choque imediato entre Josué e a eliminação de Enaquins, Emumins e todos aqueles, inclusive Og, rei de Bazã, que dormia numa cama de 5 metros de comprimento Sim. e 2,40 de largura, feita toda de ferro, um monstro enorme. Fato é, Mas o fato é que o próprio Velho Testamento vai parando com toda essa conversa. Em Davi isso já diminui. Em Salomão isso termina. Salomão cometeu 1000 pecados. Inclusive se tornou um dos maiores feiticeiros da história humana. Isso não apaga o fato, Caio Fábio, que Deus determinou. É esse ponto. Determinou. Eu amo. Eu amei o entrevistador. Cara, você é fantástico, você é muito bom. Você é focado. Você extrai o melhor do reverendo, pressiona ele. Eu amei. O Caio Fábio falando a meia hora. A few moments. Later. Aí veio. Mas o reverendo, isso não muda o fato. Volta ao assunto, volta.
Volta ao assunto, reverendo, vai. A morte de um determinado grupo por causa de uma circunstância que eu acabei de te explicar de onde ela vem. Agora, isso não é modus operandi para a prática de ninguém, nem foi de Israel, porque Israel não continuou praticando isso. Isso não fere o caráter de um Deus que é amor? Israel mandou... A mesma coisa é perguntar, o problema é a dimensão e a limitação da cabeça. Gaião pressionado, cara. Deus é amor. Agora, Deus que é amor é o Senhor de fenômenos, de principados, de potestades, de tronos, de soberanias, de raios, de águas, de cosmos, de fenômenos incontroláveis. Ele é o Senhor dos fenômenos. Eu digo que o acaso é o caso de Deus. O acaso é o livre-arbítrio fenomenológico da criação, do Deus que é amor, mas que não cria tudo condicionado, como se fosse um joguinho de game. Agora explode aqui, explode ali. Ele vai deixando os fenômenos também acontecerem. As intervenções dele são raras. Ele não vive intervindo o tempo todo. Ele criou uma natureza e respeita a natureza e o livre-arbítrio da natureza. Mas aí essa leitura de Deus é a leitura que a gente tem na iniciação, né? Na filosofia perene, no esoterismo tradicional, que tem muita da base de uma concepção deísta, e não teísta, mas deísta. Você tem como falar a verdade pro pessoal, que eu já tô já... Você tem como informar isso? Tá meio chato já? Fala logo aí a situação, pô. Explica isso. O Deus que é amor. Essa relação de amor é com quem pode se relacionar em amor. Com quem pode. Quem não pode se relacionar em amor só experimenta a fenomenologia da soberania de Deus na criação, na natureza, nas manifestações variadas dos fenômenos. Parece que ele tá falando de uns escritos de Max Rendel. Agora, quando você ouve dizer a primeira vez que Deus é amor, você só ouve dizer isso depois da encarnação de Deus em Cristo Jesus. Porque antes disso os humanos estavam incapacitados, inclusive, de alcançar esse conceito. É o Fábio Rosa Cruz, vai. Caião Rosa Cruz. Estava muito para além da cabeça deles, essa percepção. Até porque eles queriam um Deus que fosse pão, pão, queijo, queijo. Fez certo? O que aparenta, por isso que eu estou fazendo essa pergunta para ti. De novo? O que aparenta é que o relacionamento de Deus com o ser humano e o ser humano com Deus era mais um relacionamento obrigatorial e punitivo. Eu volto pros teus filhos. E punitivo. Você tem filhos de que idade? Eu tenho um de 8 anos, Miguel. De 8 anos. Pois é, eu tenho filho já de 49 anos. Que faz anos e anos e anos e anos que eu não dou uma ordem a eles. A minha filha caçula tem 41. Minha neta mais velha tem 25. Faz anos que eu não dou uma ordem a ela. Agora, houve um tempo em que eu dizia, não, esse copo aqui não é seu, não é para brincar, Eles foram crescendo, eram inteligentes. Eu precisei de fazer e limitar, você não vai sair daqui até você entender e me repetir com todas as letras o que eu acabei de te ensinar. Como eles eram, graças a Deus, inteligentes, obedientes e dóceis, logo eles entendiam, eles não me deram trabalho. Eles eram tão maduros que quando eles fizeram 16 anos, os mais velhos, eu os emancipei em cartório para serem adultos. Donos da sua própria vida, emancipados. Em Cristo Jesus, nós fomos emancipados do ai, de Moisés, não joga pedra na casa do vizinho, olha só. Mas, ao mesmo tempo, chegava um filho meu
e dizia, pai, eu levei um cacete, um bullying na escola, o que é que eu faço? Eu digo, você vai voltar lá, vai encarar esse cara, vai chamar, vai incestá-lo, enquanto eles tinham 7, 8 anos de idade, senão estava criando um monte de frescos. Cristo é a emancipação de Deus no sistema de relacionamento punitivo. Estou certo? Não, é do relacionamento. Pô. O que você tá dizendo, pô? Caramba, é o que você tá falando, Caio. Aí também não dá. Ah, plantar batata. Eu já perdi a paciência. Ele não vai responder. Eu acho que é isso. Mas eu vou tancar até o final. Mas pelo que eu tô vendo aqui, ele não vai responder a questão. E o humano, em geral, não é punitivo. Ele só emancipa a gente do punitivo para o lúcido e consciente. É o infantilismo é que é o punitivo, o evangelho é lucidez e consciência. O Deus do Velho Testamento está dizendo para Moisés, através de Moisés, todo nai, bezerrinho de ouro, não sei o que, Agora, quando chega em Cristo, você vê que Jesus não fala uma única vez de um único ídolo. Você já notou isso? Sim. Não tinha ídolo ali, em volta de Jesus, estava cheio de ídolo. O lugar onde ele escolheu para morar, que era a Galiléia dos gentios, porque tinha povos de toda aquela circunvizinhança. Nem ele se colocou como ídolo. E toda aquela circunvizinhança com ídolos para todos lados. Sabe onde é que Jesus falou de igreja pela primeira vez? Em Mateus, no capítulo 16, onde é que ele estava? Em Cesareia de Filipe, que era o lugar onde tinha mais ídolo, começando o deus Pan. Primeiro, para refletir. Assuma o personagem de Jesus histórico. Então, Jesus existiu. Assuma que ele era monoglota. Somente falava aramaico. Ele falou eclésia. Eclésia, no grego, uma assembleia de chamados para fora, aquela convocação das pessoas saírem de suas casas para o espaço público, para a praça, para discutir um determinado assunto, se reunir para resolver um determinado assunto. Se Jesus falava aramaico, ele disse eclésia, ele disse igreja, ok, ele não falou eclésia. Já parou a pensar sobre isso? Se ele não falou eclésia, igreja, eclésia, qual foi o substantivo, o termo no aramaico que ele falou? Qual seria a palavra correspondente? E a palavra correspondente no aramaico que ele disse tem o mesmo sentido no grego, da definição do grego koiné? Essa ideia de uma assembleia de chamados para fora existia no mundo judaico? Você pode achar que ele falou o quê? Sinagoga? Ajuntamento? Ele disse uma outra palavra. Se disse uma outra palavra. Qual seria essa palavra mais aproximada? Você já fez essa pesquisa? Você entende como é o sistema religioso? Você entendeu a profundidade da minha pergunta? Como que as coisas vêm para você, você só aceita sem questionar? E vive isso 2000 anos sem questionar? E todos os outros ídolos dos cananeus, dos heveus, dos romanos e de todos os povos presentes ali, Jesus passou, nem mencionou o assunto. Não tocou no assunto, porque ídolo para Jesus era amor ao dinheiro no coração, era amor ao poder. O ídolo contra o qual Jesus se insurge é esse que briga com o reino de Deus dentro do meu coração.
Ele diz em Marcos 7 que o mal não procede de um ídolo de pau, de pedra, de barro, de nada, procede do coração humano. As idolatrias que ele associa à avareza, ao amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Jesus foi um bom pregador do zoroastrismo. Bons pensamentos, boas palavras e boas ações. É um pregador exímio do zoroastrismo, do mazdaísmo. Exímio. Pregador fantástico. Sintetizou tudo, trouxe as histórias, bons pensamentos, boas palavras, boas ações. É a doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus é essa. Se você pudesse resumir, vamos fazer um resumão. Bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Só que isso é de Zoroastro, né? E a doutrina de Zoroastro se desenvolve nesse tripé. Curiosamente, a doutrina de Jehoshua, Yeshua, Yeshu, Jesus, se desenvolve isso aí. Que legal. Nunca tinha parado para perceber isso não, né? Tá percebendo? Os adultérios, as prostituições, as iras, os ódios, as guerras, as maldades, tudo isso do coração humano. É do altar do coração, da subjetividade do ser que emanam essas maldades todas. Agora, até o dia de hoje, os cristãos não entenderam isso. Eles estão ainda adorando as tábuas, o fetiche das tábuas de pedra de Moisés e não leram e não querem ler. 2 aos Coríntios, capítulo 3. Qualquer pessoa que saiba ler português e interpretar português básico, leia 2 aos Coríntios 3, do verso 1 até o capítulo 4, onde Paulo vai dizendo, olha, Moisés era o ministério da morte, Cristo é o ministério da vida. A lei de Moisés é o ministério da angústia e da culpa. O evangelho da graça de Deus é o evangelho da emancipação, do perdão e da vida eterna. Ele vai fazendo 10, 12 comparações antitéticas e diz, no entanto, isso que eu estou dizendo, eles não entendem, embora seja óbvio. Eles não entendem porque enquanto eles não se convertem a Jesus, enquanto eles não viram a chave... Ele não respondeu nada, cara. Começou bem, porque eu falei, o carro tava 140, 160. Quando ele viu que... Não. Então começou bem, mas terminou mal. Caio Fábio contraditório. As contradições de Caio Fábio. Título do vídeo. Será que vai? Será que vai render? As contradições de Caio Fábio? Esse vai ser o título do vídeo. E se converter a Jesus não é levantar a mão num templo, nem receber batismo. É entender o evangelho, o significado da mensagem de Cristo. É trazer o sermão da montanha fora de mim para o monte do meu ser, no meu coração, em obediência, em amor, em perdão, em graça e em misericórdia. Aí o reino de Deus se estabelece em mim, começa a crescer em mim. Antes disso, toda conversão é apenas uma exteriorização. E Paulo diz que quanto à conversão, uma exteriorização, o véu não é tirado da cara. Não enxergam. Sim. Meus amigos, no final ficou chato. Virou pregação evangélica de domingo. Bem morna, bem sossa. Desculpe ser sincero. Mas a questão central, rapaz, foi pior que o refuteiro, hein? Que o refuteiro pelo menos fez um samba. O refuteiro fez um samba, fugiu do texto. O refuteiro fez um malabarismo, fez um samba. O Caio Fábio só pegou o repique e pronto. Depois não respondeu mais. Mas é isso, né? O texto diz claramente que sim, que mandou sim,
E isso cada vez mais que as pessoas estão ganhando mais inteligência ao questionar de maneira saudável a literatura, vê que Antigo e Novo Testamento é algo irreconciliável. Se você tiver 2 neurônios e começar a pegar as passagens específicas que mostram um Deus com características tribais, sem malabarismo, sem misturar um Deus de amor de Isaías e o Deus apocalíptico de Daniel com o Deus guerreiro, se você separar e falar, olha, isso aqui é uma fase, essa aqui é outra, essa aqui é outra, e essa fase aqui, e não querer arrumar jurisprudência teológica, não ficar de maluquice, você vê claramente, não, isso aqui é a expressão de um Deus semítico, a semelhança das divindades guerreiras, deuses do clima, deuses agrícolas, os deuses da guerra, tem aqui, é isso que eu estou vendo aqui, é isso que é, eu tenho o Garit para comparar, eu tenho o texto Hitita para comparar, então é isso que eu estou vendo aqui, eu posso pegar esses versículos e comparar com esses textos, e é isso que eu estou vendo. E o Deus do Novo Testamento é a imagem de um outro Deus, que se eu também for pesquisar e for comparar, eu vou encontrar o Deus persa. Então eu vejo essa transição de compreensão, e isso não é uma revelação progressiva. São apenas pessoas em épocas diferentes, com entendimentos diferentes, cada um influenciado pelo molde, o arquétipo da divindade perfeita ao seu tempo. Para os antigos, era uma divindade guerreira. E esse texto, ó, geração após geração, ali a partir do pós-exílico, vai sendo editado para tentar ser harmonizado. Isso é o que nós sabemos. É só ler as origens da Torá. Thomas Homer, Israel Finkelstein. Livro que tem em português, você compra e lê, vai estudar, desenvolver. Beleza? Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo, as contradições do Reverendo Caio, a quem tenho muita estima, obviamente, gosto muito do Reverendo Caio, mas quando ele dá essas... Fala logo a verdade, Caio. Fala logo. O verdadeiro Deus, meus amigos, abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, em uma divindade, eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.